Aleluia. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 17. Você vai deixar aberto lá no livro de Gênesis, tá? Onde o pastor vai estar pregando nesta noite. Noite, já está escurecendo. Glória a Deus. Queridos, quais são os métodos de Deus para a tua vida? O que é método? Métodos são direção, são planejamento. Deus já planejou algo para a tua vida, amém? Deus já planejou algo extraordinário para a tua vida. Deus já, antes de você nascer, Ele já estabeleceu alguns métodos que nós precisamos caminhar nele. Então, a palavra de Deus, as Escrituras, ela nos indica isso. Abraão foi o homem que Deus chamou, que Deus levantou para andar na sua direção. Métodos são direção de Deus para a tua vida e para a minha vida. Uma das coisas que a gente começa a pensar, quem já trabalhou aqui em metalúrgica sabe que quando nós entramos, nós não sabemos fazer nada. Eu entrei numa metalúrgica há muitos anos, né? Eu vim de laboratório farmacêutico, então arrumei um emprego numa metalúrgica. E lá o meu encarregado me ensinou a trabalhar com fresa, né? A fresar as peças, tudo. Então eu não tinha experiência. Então ele falou, vou ficar aqui mais ou menos 1 hora contigo e vou fazer algumas peças. Então ele fez algumas e me colocou na minha mão. Mas quando a gente, querido, quer aprender, quando a gente quer fazer bem feito, amém? A gente separa o modelo. Deus, Ele te deu um modelo para você seguir. Se algumas coisas não estão dando certo na nossa vida, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Porque nós queremos seguir o modelo que Deus estabeleceu para mim e para você e para a tua casa servir. Ele estabeleceu os métodos, Ele estabeleceu o princípio, Ele estabeleceu os caminhos para você seguir. Então, naquela empresa, eu peguei, depois que ele me entregou aquelas peças que o encarregado fez, eu peguei uma, né, e coloquei na frente da máquina, onde eu estava trabalhando, preguei ela lá. Porque toda vez que eu começava a trabalhar, eu olhava para ela, eu fazia 10, 15 peças, ia ali e olhava para ver se estava idêntica com a que ele fez. Eu não queria fazer diferente do que ele me ensinou. Aleluia! Então Deus te ensinou, Deus te chamou para você andar nos preceitos dele, no caminho dele. Deus te ensinou. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, nos ensina isso. Então eu peguei aquele modelo. Então Deus te deu um modelo para você seguir. Sabe, Deus te deu um modelo. Quando você compra um objeto, né, um eletrodoméstico, vem o modelo lá. A forma como você vai usar. Não é isso ou não? Não é verdade? Então você tem o passo a passo. Também na nossa vida, as Sagradas Escrituras nos deu passo a passo para a gente seguir. Sabe, irmão? É por isso que muitas das coisas não dá certo. Porque a gente quer seguir o nosso próprio coração. As nossas próprias ideologias. Aquilo que a gente acha que é verdade para a nossa vida. Ou que a gente ouviu de alguém e acha que aquilo é uma verdade. Mas não consultamos, amém? As Sagradas Escrituras. E Deus estabeleceu métodos. Deus estabeleceu princípio. Deus estabeleceu preceito para você seguir. E tudo vai dar certo. Amém? As coisas só dão certo quando a gente faz certo. Eu estava falando, eu trabalhei 1 ano nessa máquina. Não teve nenhum retrabalho. Há muitos crentes na casa do Senhor que estão em retrabalho. Ele não fez você errado. Sabe, irmão? E às vezes nós desviamos dos conceitos dele, aí vem alguns problemas sobre a nossa vida espiritual, financeiro, psicológico, emocional, e muitas das vezes nós atribuímos tudo isso para o diabo. As lutas vêm e a gente atribui para o diabo. Está se levantando, está se irandando, está fazendo isso. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Olha para mim nessa noite. O diabo não tem poder sobre a vida do crente. Amém ou não?
o diabo não tem poder sobre a tua vida. Porque quem é o teu Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu dono. Amém? O diabo não tem poder. Esse negócio de falar que então será o diabo. Não se preocupa com isso. A realidade é que você não está seguindo os métodos que Deus estabeleceu para a tua vida e para a tua casa. Essa é a realidade. Aí tem brecha que precisa ser fechada. Aí vem a situação e você não sabe lidar com ela. Porque você está andando na contramão daquilo que Deus te estabeleceu para você andar. É por isso que eu quero falar de Abraão nessa noite. Para que você possa entender os métodos de Deus para a tua vida. O que Deus estabeleceu para a tua vida. Capítulo 17. Versículo 1 e 2 diz assim. E quando Abraão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. Amém? Então Deus falou para Abraão o quê? Anda na minha presença e seja perfeito. Busque andar na minha presença, busque me obedecer, busque seguir as minhas orientações. E tudo vai dar certo na tua vida, Abraão. Tu vai ser grande, vai se multiplicar na tua vida. Queridos, agora eu quero que você volte lá no capítulo 12. A gente vai andar do capítulo 12 até, se der tempo, até o 22. Querido, o tema dessa noite é os métodos de Deus na vida de Abraão. Querido, métodos da obediência. Métodos são o modelo de Deus para você seguir. Amém? O chamado de Deus na vida de Abraão foi para Abraão obedecer. Se tu quer que as coisas dêem certo na tua vida, querido, tu vai ter que obedecer a palavra. Aí tu vai dizer para mim, pastor, é difícil. Não é difícil. Porque Deus disse que Ele não colocou carga difícil sobre nós. E o que Deus colocou sobre a nossa vida não é pesado, irmão. É leve. Pesado é o fardo do mundo, o de Deus é leve. Que Jesus Cristo falou. Tome sobre si o meu jugo, não foi isso? Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe? Todos os preceitos de Deus para a nossa vida são bênção. Não são pesado. São amor de Deus revelado nos seus preceitos, na sua direção. Porque Deus te ama de uma forma tão extraordinária que Ele não quer que você perca o rumo da tua vida. Ele não quer que você perca o rumo. Sabe, irmão? Ele não quer que você perca o alvo. Ele quer que você continue andando na direção dEle. Sabe por quê, querido? Porque através da sua obediência, Deus irá estabelecer com você uma aliança na tua casa. Através da tua obediência, a palavra do Senhor, Deus vai estabelecer uma aliança contigo. Sabe? Deus só tem negócio com quem tem negócio com Ele. Sabe? Às vezes a pessoa está na igreja, mas não tem negócio com Deus. Está no meio do arraial, mas não tem negócio com Deus. Tem negócio com o povo. Se aliança com um, se aliança com outro. Aí se aliança lá na igreja fulano de tal com a fulana, com o Bertano lá embaixo. Aí faz aliança, menos com Deus. Aí diz que tem aliança com Deus, mas vive de aliança quebrada com Deus. Esse dia uma pessoa conversou comigo, eu falei, me diz uma coisa. Quebra as alianças que tu tem.
Porque isso está te trazendo desgraça para a tua vida. Tu acha que está dando tudo certo, mas não está dando. Ainda mandei, pergunta para Deus, se essas alianças que tu tem é de Deus. Está entendendo? Queridos, todos nós admiramos muito a história de Abraão. A sua fé, coragem, sabe, determinação de seguir os métodos de Deus e a direção de Deus. Então, nós admiramos a vida de Abraão, não é verdade? Nossa, que homem, né? Nós admiramos a vida de Abraão. Nós ficamos deslumbrados quando assistimos um filme de Abraão. Quando vimos um clipe de Abraão, a gente fica, nossa, que homem. Mas a Bíblia diz que ele era homem igual a mim e a você, sujeito às mesmas paixões. O diferencial está em obedecer. Sabe, queridos, Deus chama Abraão. Lá em Gênesis 10, a partir do versículo 21 a 32, eu não vou ler, mas depois você lê em casa. Temos a genealogia de Sem, mas aqui repete a linhagem para mostrar como Abraão, amém, encaixou no plano de Deus. Eu quero dizer para você que você faz parte do plano de Deus. Amém? Você faz parte do plano de Deus. Você não está aqui à toa, você faz parte desse projeto de Deus. Ainda que você hoje não entenda, mas você faz parte desse projeto. Sabe? Aquilo que eu falei domingo passado aqui, amém? Você não é o quê? Quem se lembra? Esqueceram? Você não é, fala alto, você não é uma cópia barata. Você foi feito à imagem e à semelhança dele. Amém? Você não parece com Ronaldinho, que a molecada fazia aquele corte de cabelo com aquele pedaço de cabelo aqui na frente, o resto careca, parecendo um cascão, né? Para parecer com Ronaldinho. Não, você não é. Você não é uma cópia barata. Você foi criado à imagem e à semelhança dele. Quando ele te formou lá em Gênesis, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Oh, aleluia! Sabe, você não é, querido, uma cópia barata, não. Você foi criado por ele, gerado por ele. Sabe? Aí, querido, Deus, na sua graça, escolhe Abraão. Veja que o seu pai Tera teve 3 filhos. Lá em Gênesis capítulo 11, verso 26, diz que ele teve 3 filhos. E diz assim a palavra do Senhor, lá no versículo 26, de e Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Então ele gerou 3 filhos. Mas entenda-se uma coisa, pois sabemos que Deus escolhe Abraão, sabe, de uma forma extraordinária. Dentre os 3 filhos de Terá, Deus escolhe Abraão. A Bíblia diz que antes de no ventre você ser formado, ele já te escolheu. Sabe? Deus escolheu para a salvação e também escolheu para ministro, para ser um profeta na casa dele. Assim como ele falou para Jeremias. Ele falou, Jeremias, antes de no ventre tu ser formado, eu já te chamei. Eu já tinha traçado uma história para você. Aleluia. Antes de no ventre você nascer, antes de você ser gerado, Deus já tinha escrito a tua história. Agora o que vai fazer na tua vida é você viver essa história de Deus. Fazer com que ela seja verdadeira na tua vida. Ah, se Deus escolheu, já sabe a minha história, então, então como é que eu não estou vivendo isso? Será que Deus fez isso para mim? Não, fez muito mais para você. A realidade é que precisamos obedecer e andar na direção dele, nos métodos dele. Sabe, Deus chamou Abraão para isso. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele não chamou você para andar atrás. Ele falou, anda na minha presença. Está entendendo? E Deus chamou para você andar na presença dele. Sabe, para você ser perfeito diante dele.
Ser perfeito, querido, isso não quer dizer que eu vou errar, mas é diante dele. É aquilo que me leva a reconhecer quem eu sou. Sabe? Como diz no Salmo 19, Senhor, eu tenho medo do meu egoísmo, da minha presunção. Eu tenho medo, sabe? E a gente tem que ter medo, porque nós somos falhos. Mas Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito é você reconhecer quem você é diante de Deus. Sabe? Reconhecer que você é falho, que você precisa, se consertar, melhorar a cada dia. Eu estava falando que nós somos uma obra inacabável. Deus vai tratando com você todos os dias. Vai tratando comigo todos os dias. Até eu chegar à estatura de varão perfeito. Estou em tratamento. É por isso que quando alguém falar dos seus erros, dos seus problemas, não se preocupe. Você é uma obra inacabável. Deus está trabalhando. Não se preocupe. Louve a Deus por isso. Sabe que Deus chama antecipadamente. A maior prova da sua eleição está aqui na vida de Abraão. Entenda assim uma coisa. Abraão tinha 3 irmãos. Aí Deus olha lá do céu, chama um homem que não pode gerar, tem uma esposa que não pode gerar. Aí Deus vai chamar ele. Poderia chamar os outros. Sabe, irmão, uma das coisas que o homem escolhe pelo diploma, pela aparência, não é verdade? Pela aptidão que o homem tem. Já Deus chama o homem sem aptidão, irmão. Aleluia! Sabe, ele chama o homem sem aptidão, para que a glória seja dele. Ele não chama o mais bonito, o mais cheiroso. Ele não chama aquele que é poliglota, ele não chama nada disso. Ele chama o homem que está disposto a mudar e a melhorar para a glória dele, reconhecer que a glória é do Senhor, reconhecer que ele é Deus, que ele está no trono e que ele está de pé é porque ele sustenta. Ei, calabachai, aleluia. Sabe, irmão, Deus não chama mais bonito. Deus não chamou eu porque, Edmilson sabe falar bonito, vou chamar ele. Não, Deus chamou isso não, misericórdia. Se fosse escolher por isso, eu estava na roça. Chamou por isso não, irmão. Sabe, nós somos 10 irmãos. Meu irmão mais velho aceitou Jesus, o outro aceitou, minha mãe, e eu fui ficando. Aí Deus chama, eu aceitei Jesus, aí Deus vai e me escolhe para uma obra. Os outros estão fazendo a obra dele lá. Mas ele me escolheu para uma obra específica. Ele não me escolheu porque eu era mais bonito. Se ele fosse colocar na peneira o pior, com certeza eu não passaria na peneira. Os outros passariam, eu não. Eu ficaria. Mas ele escolheu. Sabe por que ele te escolheu? E ele escolhe porque ele vê algo que o homem não vê. Ele sabe quem vai até o final sem se vender, sem negociar. Ele sabe. Ele sabe. Porque mesmo diante de todos os nossos erros e fracassos, ele sabe que a gente cai, levanta, e a gente vai chegar até o final. Imagine, quando o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 3:5, eu não sou capaz de fazer nada, mas o Senhor me capacita. Imagine Paulo, um homem estudado, um homem que tinha, podemos dizer assim, mestrado e doutorado, tudo junto. Um homem que falava 3, 4 idiomas. Um homem entendido. Sabe? Aí ele olha para tudo, para a igreja e diz assim, eu não sou capaz de fazer nada, mas é o Senhor que me capacita. Aleluia. Deus não está preocupado com diploma de ninguém. Deus não está preocupado com diploma de teologia. Deus não está preocupado com doutorado de teologia. Deus não está preocupado com mestrado de ninguém. Deus não chama o homem por isso. Deus chama o homem com a disposição de obedecer. Porque tem muitos por aí que se vendem por muito pouco. Negocia os princípios de Deus por muito pouco. Mas Deus chama o homem que consegue ir até o final sem se vender. Como Paulo, não tenho por preciosa minha própria vida. Eu não estou preocupado que vai perder amigos ou amigas, que vai perder os aplausos,
Mas a preocupação dele, aleluia, é que o nome do Eu Sou seja glorificado na terra pela sua vida. Mais nada. Oh, aleluia. Querido, quando se deu o chamado de Abraão, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, perceba que o texto aqui, versículo 12, verso 1 diz: o Senhor havia dito a Abraão. Ou seja, essa palavra está apontando lá para um passado, não está apontando para o presente. Havia Deus falado com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. É uma narrativa que Moisés escreveu. O Espírito Santo iluminou, né? E assoprou, e Moisés escreveu. Havia o Senhor já falado a Abraão. Se a gente vai entender o texto, a gente vê que está lá no passado. Deus já havia falado com Abraão, que era para ele sair. E muitas das vezes Deus tem falado com você, não é de agora, é de muito tempo, para você se posicionar. Sabe? O sair aqui é posicionamento. Deus chamou você para andar com Ele. Amém, querido? Deus chamou você para andar com Ele. Anda na minha presença e ser perfeito. O chamado é para andar, é para caminhar. Não é para outra coisa. Sabe? Aí eu fico de cabelo em pé quando o cliente diz: acabou o meu tempo naquele lugar. Acabou o teu tempo. Não fez nada. Acabou o tempo. Acho que meu tempo acabou. Quando acabar o teu tempo, Deus vai te levar para a glória. Amém? Sabe, irmão? Não existe com Deus. Sabe? Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão vivia no meio de quem? De incredulidade. Eram pagões, adoravam ídolos. Aí Deus olhou lá do céu e viu no coração de Abraão o desejo de mudar. Desejo de melhorar. Ele não se conformar com deuses de pau. Não acontecia nada. Talvez quanta oferenda ele não fez ali para Sara gerar filho. Não aconteceu nada. Aí Deus olhou de lá e viu um homem com o coração inconformado. Aleluia. Aí falou: é esse que eu quero. Deus chama os inconformados, irmão. Há muito crente conformado dentro da igreja. E quer viver. Oh, Jesus. Querido, o Senhor disse, indica tempo passado, sai. Isso indica que Abraão não obedeceu completamente, mas já havia uma ordem para uma mudança espiritual na vida de Abraão. Ele disse: sai. O sai é uma ordem. Sai, muda, sabe? Toma uma posição. Aquilo que eu falei, sabe, às vezes, Deus está falando: quebra essa aliança. Quebra essa aliança. Irmão, eu tenho só aliança com Deus, irmão. Eu não tenho aliança com ninguém, não. A minha aliança é com Deus. Sabe, a pessoa se aliança com pessoas por aí. Aí acha que está agradando o coração de Deus. E Deus está falando para tu nessa noite: quebra essa aliança, que não está te rendendo nada. Sabe, eu quero dizer que essa tua sociedade não está te rendendo nada. Tá? Cuidado. Aí, querido, em vez disso, ele continuou com seu pai. Lá no capítulo 11, versículo 31, diz que ele continuou com seu pai. Né? Era para que ele ter deixado o seu pai para trás, mas ele levou junto. E a peregrinação detém em Harã, aonde o seu pai morre. Querido, temos que ter cuidado, porque a nossa meia obediência pode nos custar muito caro. Deus te chamou para obedecer por completo. Não existe meia obediência com Deus. Eu obedeço até aqui, daqui para cá eu não obedeço. Sabe? O Senhor Jesus Cristo falou algo interessante. Como você pode obedecer a Deus se você não obedece quem você está vendo? Já começa por aí. Lembra que tu precisa de um conserto. Continuando. Abraão perdeu tempo aonde ele poderia ter gastado com Deus. Querido, quem sabe você não está perdendo tempo com coisas aonde você poderia estar gastando com Deus.
sabe? Às vezes essa aliança que você tem, sabe, você está perdendo tempo. E isso pode te levar para uma morte. Pode te levar, sabe, para um desvio. Porque às vezes, querido, você gasta mais tempo com outras coisas do que com Deus. Deus te chamou para você gastar tempo com Ele. É por isso que eu digo, o crente tem que ser aliançado com Deus. Isso não quer dizer que a gente vai descartar as amizades, os amigos. Não. Em primeiro lugar, Deus. Eu a minha aliança com Deus. Sabe? Irmão, eu oro, sabe, por tudo que é pastor, por tudo que é missionário, pela nação, eu oro por tudo. Mas porque minha aliança é com Deus. Sabe? Minha aliança é com Deus. Sabe? Métodos são direção de Deus. Irmão, sabe que faz 6 meses, fez dia 17, quando Deus me deu essa palavra. 6 meses. Eu preguei no início sobre Apocalipse, as igrejas. Né? A direção de Deus para a vida das igrejas. O que Deus está fazendo. Depois preguei sobre Daniel. Mas essa mensagem que eu estou pregando para vocês, não tem essa, tem mais outras mensagens com esse mesmo título, com esse mesmo tema. Sabe? E Deus me deu há 6 meses atrás, quando Ele mesmo, Deus mesmo me confrontou, diante de tantas coisas. Sabe? E fiquei ali estudando, lendo, assistindo filme. Sabe por quê? Eu queria descobrir. Veio no meu coração através do Espírito Santo. Porque eu indaguei a Deus, por que algumas coisas não acontecem como deveria acontecer? E eu perguntei a Deus, por que na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de muitos servos teus, deu certo? Não que está dando errado, mas eu queria mudança. Então eu disse, vou para a Escritura, vou ler, vou vasculhar, sabe? Vou procurar saber qual foi os métodos, qual foi a direção que esses homens tomaram, que houve mudança na sua vida. E quando eu disse que eu falei, Deus, eu quero para a minha vida, eu quero para o meu ministério, eu quero para a vida da igreja. Sabe, irmão? Vai ficar que vai querer seguir os métodos do Senhor. Sabe, Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Não fez ainda na tua e na minha, porque a gente não está seguindo. Mas eu me aliancei com Deus, de Deus, eu quero seguir os teus métodos. A partir de hoje, eu falei para Deus, quando a gente voltar, eu vou seguir os teus métodos. Vai mudar muita coisa aqui nesse lugar. Vai mudar, irmão. Pode se preparar. Sabe? Aí, queridos, você não pode perder tempo com coisas, sabe, onde você poderia estar perdendo tempo com o Senhor, orando com Ele, falando com Ele, porque a gente não perde tempo com Deus, a gente ganha tempo com Ele, porque Ele sempre vai te dar a direção, Ele sempre vai te orientar, sabe, às vezes nós falamos, estou dentro da orientação de Deus, olha para mim nessa noite, meu querido, às vezes falamos isso, mas estamos seguindo o nosso coração, porque às vezes estamos magoados, estamos chateados, estamos entristecidos, porque não é assim, porque não é assado, deveria ser assim cá em casa, deveria ser assim na igreja, aí o nosso coração se enche, sabe, de tristeza, de mal, de ressentimento, e tomamos direção de fazer alguma coisa, e falamos que é de Deus, e não é, mas é o coração que está te inclinando para isso. Então toma cuidado, está ouvindo ou não? Aí, queridos, entenda assim uma coisa, no versículo 4 do capítulo 12, diz assim: assim Abraão partiu com o Senhor, lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade, quando ele partiu de Harã. Entenda assim uma coisa, lá vai novamente Abraão, e dessa vez com Ló. Mas Ló deveria ter ficado para trás. Abraão deveria se afastar de Ló. Sabe, ele não deveria continuar com Ló. Deus não deu ordem para ele sair com Ló. O negócio que Deus tinha era com Abraão e com a sua esposa. Não era com Ló. Querido, às vezes nós temos que deixar Ló onde ele está. Sabe? Para de andar com Ló. E a gente sabe o que aconteceu no capítulo 13. A gente sabe o que aconteceu no capítulo 14. E a gente viu o que aconteceu com Ló. Sabe? Aí Ló, os empregados de Ló começou a discutir com os empregados de Abraão. Aliança errada, vai te levar para briga, para confusão. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Mas muitas das vezes nós se metemos em confusão porque não seguimos a ordem e a direção de Deus e fazemos aliança com que a gente não deveria fazer aliança.
Aí ele leva Ló. Aí passa um tempo, Abraão começa a enricar, Ló também começa a enricar. Aí começa a haver briga dentro da família. Meu Deus do céu. Aí Abraão resolve mudar de direção. Porque se não houvesse aquilo, ele não mudava. Algumas situações na nossa vida vêm porque Deus quer mudança. Algumas lutas vêm porque Deus está indicando mudança. Porque se não acontecer aquilo, tu não muda, tu não ora, tu não jejuma, tu não vai para a palavra. Aí está acontecendo aqui porque Deus quer mudança. E tu não entende. Aí Ló brigou, começou a discussão. Aí Abraão faz, Ló, vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho, meu filho. Ó Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí tu escolhe. A sabedoria e a graça de Deus. Tu escolhe. Aí Ló vai lá e escolhe a Campina do Jordão. Casa do coração. As minhas para cá é só deserto. E para cá é bênção. A Bíblia diz que há coisas, amém? Que aos olhos do homem parece o que? Caminho de paz, mas não é caminho de paz, é caminho de morte. Tá? Aí Ló vai com sua família. Aí Abraão diz, agora eu vou para uma direção. Aí segue para o deserto, para a terra seca. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Quando a gente segue a direção de Deus, quando a gente está alinhado com Deus, quando a gente tem aliança com Deus, sabe o que acontece? A gente vai seguir a direção, a gente vai para o deserto. Mas isso não quer dizer que eu vou morrer no deserto. Amém, irmãos? Eu vou passar no deserto, mas Ele vai estar comigo no deserto. Amém? Aí Abraão escolheu o deserto e ele foi para o deserto. Sabe? Aí Deus se manifestou para ele. Sabe, quando ele falou, foi levantar um altar, Deus se manifestou para ele e disse, Abraão, ele falou, fala Senhor, ele falou, olha as estrelas do céu, vê se tu pode contar, vê as areias, para ver se tu pode contar, olha aí. Aí Abraão falou, não consigo, essa é a minha porção que eu tenho para tu. A tua descendência vai ser desse jeito. Oh, irmão, a obediência nos gera frutos abençoadores, sabe? A gente quer andar segundo a nossa direção, segundo nossos conceitos, a nossa vontade. Deus não te chamou para isso, Deus chamou você para a obediência. Amém, queridos? Sabe, amados? A gente precisa nos alinhar com Deus, sabe? Queridos, os métodos de Deus são excelentes para quem está disposto a seguir. Métodos, caminho ou via, que sempre aponta para algum lugar e para um final. A ordem de Deus é segui-lo, sabe? Quantos de nós, sabe, não aceitaríamos de bom grado o chamado de Deus para uma mudança radical? Quantos de nós teria coragem de aceitar um chamado de Deus para uma mudança? Mudança radical. Eu vou dizer, Deus só coloca homem quando o homem muda, tá, irmão? Deus só levanta quando muda. A gente não entende isso, mas exatamente desse jeito. Começo, meio e fim. Ele quer saber como vai ser o teu meio. O começo é muito bom. O perrengue, a luta começa no meio. Sabe, é no meio que começa. É por isso que precisamos estar atento e vigilante. Sabe? E a gente vai ver aqui que o maior desafio de Abraão foi no meio da caminhada dele. No meio da caminhada para tomar posse da bênção, da geração do seu filho. Sabe? Devemos entender, querido, que Deus não chamou Abraão pelos seus méritos pessoais, porque ele não tinha nenhum. Ele era cidadão de uma cidade idólatra chamada Ur dos Caldeus, sabe? Então, Deus não te chamou pelos teus méritos. Ele não chamou Abraão pelos méritos de Abraão, porque Abraão era rico. Ele não chamou Abraão por isso. Ele chamou Abraão porque sabia que tinha algo excelente no coração de Abraão. Ele chamou Abraão porque sabia que ele ia obedecer. Ele chamou Abraão porque ele tinha um coração propício a aprender e a mudar. Oh, aleluia. Sabe? Ele olha para mim e para você e ele sabe, quem tem um coração, sabe, aberto para mudar. É por isso que eu te pergunto, será que você está preparado, aberto para a mudança na tua vida? Sabe? Para viver um diferencial de Deus na tua vida.
Será que você está aberto para isso? Para caminhar nos métodos de Deus e a coisa dar certo para você? Eu falei para Deus que eu estou aberto para a mudança. Eu falei, Deus, estou aberto. Faz comigo conforme o Senhor bem quer. Sabe, quebra e faz de novo o vaso. Tu é o oleiro e eu sou o barro. Simplesmente isso. Você precisa entender isso na tua vida. Sabe, querido, se Deus não tivesse se revelado a Abraão, ele teria morrido incrédulo. Pense em você, quando Deus se revelou para você e te salvou, te tirou do lamaçal do pecado. Querido, a escolha é do jeito de Deus, do ponto de vista humano. Deus escolhe Abraão e Sara, que não podia ter filho. Seria uma tolice, uma incógnita, Deus levantar dessa forma, sabe? Mas por quê? O chamado de Deus para a vida de Abraão é para multiplicar. Aí você diz, como é que Deus, pela sua, sabe, onisciência, presciência, vai chamar um homem que tem uma mulher estéril e fazer uma promessa que a sua descendência vai se multiplicar? Imagine. Como é que pode? Pensa, né? Se fosse você e escolher uma pessoa estéril, sem gerar filho, uma mulher doente, sabe? Para ser a mãe da nação de Israel. A gente não entende nada. Eu quero dizer uma coisa. Deus chama homem sem méritos. Amém? Sabe por quê? Porque a glória é para Ele. O louvor é para Ele. Amém? Não é para ninguém. Tudo é para Ele. Tudo vem dEle, tudo é dEle. Aí Ele chama Abraão. Para muitos, sabe, dizer assim, puxa, Abraão, Sara já com aproximadamente 60 anos, e Abraão com 75, né? Aí vai os dois, aí ela vai ficando mais velha, quanto mais velha vai ficando, pior fica, não é verdade? Aí como essa mulher vai gerar, e Deus contemplando Abraão lá de cima, porque Deus falou, anda, Abraão, vem para andar comigo. Quando Deus nos chama, irmão, Ele me chamou para andar com Ele. Ele te chamou para você andar com Ele, para as coisas dar certo, sabe? Imagine, quando a gente é pai, a gente vai para algum lugar, a gente não põe um filho atrás, a gente põe um filho na nossa frente. Aleluia, sabe para quê? Para a gente ficar de olho. A gente vai, passa na frente, e a gente vai, né, caminhando, para não perder ele de vista. Queridos, Deus não perde você de vista. É por isso que Ele te chamou para você caminhar. Para você caminhar, anda na minha presença. Na minha presença e na minha frente. E seja perfeito, eu estou te observando. Deus nos observa. Ele olha para mim e para você. Sabe? Ele é um pai amoroso, cuidadoso. Ele falou para Abraão, anda na minha presença, seja perfeito. Sabe, irmão, a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa caminhada com Deus. Há muitas coisas acontecem no meio dessa caminhada, querido. E precisamos ter cuidado. Sabe por quê? A gente muitas das vezes deixamos nos levar. Lá no capítulo 14, sabe, de Gênesis, capítulo 13, versículo 14, diz assim, que, aleluia, e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele, eleva agora os teus olhos e olha dos lugares em que estás para o norte, para o sul, e para leste e para o oeste. Versículo 15, porque toda essa terra que tu vês, para sempre eu te darei, a tu e a tua semente. E farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Aí ele falou, levanta-te e caminha pela terra do seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu darei. Meu Deus! Ele falou, Abraão, levanta, agora olha para a direita, olha para a esquerda e começa a medir essa terra, sua largura. Ele falou, a tua descendência vai ser incontável. Se o homem conseguir contar, assim ela será. Sabe? E ele falou, levanta e anda. Vê a largura, vê o comprimento dessa terra que eu estou te dando. É incontável, é grande demais para você. Irmão, o que Deus tem para você é muito maior do que essas migalhas que você vive atrás por aí afora. Para de correr atrás de migalha. Deus tem muito mais.
Abraão poderia dizer para Ló, não, eu vou lá para Campinas que o mato é verdinho. Mas Abraão falou, escolhe, eu estou debaixo de uma promessa e não abro mão dela. Oh, aleluia, glória. Tu está debaixo de uma promessa. Deus te chamou para caminhar com Ele. Sabe, Deus te chamou para você caminhar junto com Ele. Não é para você caminhar sozinho. Ele falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Te chamei você, Abraão, para caminhar comigo. Ei, Maria, José, eu te chamei para você caminhar comigo. Diz o Senhor. Sabe, para de correr atrás. Sabe, dessas profetisas de plantão por aí afora. Desse profeta de plantão. Para saber o que tem, se alguma coisa está errada, aí pede para a irmã orar, a irmã ora, a irmã vai revelar, e a irmã começa a falar um monte de bobagem, e tu tem ouvido isso, sabe, tem enchido teu coração com isso, e muitas das vezes tu pensa até em sair da presença de Deus, da casa do Senhor, tá? Oh, aleluia. Abraão não saiu do lugar da bênção, amém? Abraão foi para o Egito, mas voltou para Betel, onde tinha edificado um altar. Sabe, irmão, ele não ficou no Egito, ele voltou para Betel. Deus te chamou para caminhar com Ele, para experimentar algo extraordinário da mão dEle. Amém? Ele fez promessa para Abraão. Ele falou para Abraão, depois de se apartar de Ló. É tremendo, quebra a aliança que tu tem, irmão. Sabe? Mas ele é crente, quebra. Deus está falando contigo nessa noite. Mas ele é crente. É um grupinho que eu tenho, de oração, que ora por mim. Quebra. Quebra, é hoje. Quebra. Comece a aliançar com o Senhor. No dia que Abraão quebrou a aliança com Jó, Deus se revela para ele. Ei, Abraão, vem cá. Olha, o que eu tenho para tu. Como vai ser a tua descendência. Aí ele diz, olha, Abraão, levanta e caminha. E mede essa terra. Aleluia. O Deus que faz a promessa é o Deus que cumpre, irmão. Muitas promessas de Deus está sendo retardada na vida de muitos crentes. Sabe por quê? Porque não está seguindo os métodos de Deus, a direção de Deus. Está dando segundo curso do seu coração, aí fica por aí pulando de galho em galho que nem macaco. Acha que tudo vai dar certo desse jeito. Fica no lugar da bênção. E tu vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Isso é só para quem crê, tá? Quem não crê, deixa que eu creio, eu recebo para mim de volta. Oh, glória. Oh, aleluia. Querido, Deus chamou Abraão para viver uma nova realidade. Aleluia. Sabe, as riquezas de Abraão não o afastaram de Deus. Abraão saiu rico do Egito, voltou rico. Mas aquilo ali não afastou ele de Deus. Pelo contrário, ele falou, Abraão ficou com medo que as ovelhas morressem no deserto. Ele não ficou com medo, sabe por quê? Ele sabia que Deus é que cuida. A gente não se preocupa com o deserto, porque Deus vai te cuidar de você no deserto. Amém? Deserto é simplesmente passagem. Amém? Deserto não é lugar para crente morar. Tá? Deserto é uma passagem. Você vai passar ali e acabou-se. É só passagem. Mas tu não vai passar sozinho. Tu vai passar no deserto com Deus. Ele vai estar do teu lado. Abraão foi para o caminho do deserto. Ele foi para a Campina do Jordão. Mas Deus estava com Abraão. E no meio do deserto, Deus vai se revelar para confortar o teu coração e te lembrar da promessa que Ele te fez. Oh, aleluia! Recebe aí, irmão. Porque se não receber, eu recebo para mim. Meu Deus. Sabe, queridos? Então, ele estava esperando o cumprimento dos propósitos de Deus em sua vida. Deus, em momento nenhum, Deus abandonou Abraão. Sabe por quê? Ele estava disposto a seguir os métodos de Deus para a sua vida, a direção de Deus para a sua vida. Queridos, sabe, com o tempo da espera, cuidado com o tempo da espera, sabe, porque vai surgir alguns caminhos na tua vida que vai parecer ser de Deus. Vai parecer alguns convites que vai parecer de Deus, sabe? Vai aparecer algumas novidades na tua vida que vai parecer de Deus. Mas cuidado, pastor, mas sabe, eu estou com tanta espera, quem sabe isso não é de Deus. Cuidado, escuta o que eu estou te falando nessa noite, tá? Algumas coisas que vai parecer muito boa aos teus olhos. Alguns convites que vai parecer excelente aos teus olhos. Tu vai dizer, é isso que eu quero. Não vou nem esperar, vou colocar os carros à frente do boi. Mas cuidado, que os bois vão te atropelar.
Tá? Cuidado. Sabe, querido? Aí lá no capítulo 16, abra lá. Aí tu vai ver porque você, às vezes, quer adiar, sabe? Irmão, o que Deus promete, sabe? Deus não adia a sua promessa, amém? Ele cumpre. Quando Ele faz a promessa, Ele cumpre. Ele não adia a promessa. E outra coisa, não procura dar mãozinha, sabe? Cuidado com o que tu vai escutar por aí afora. Cuidado com o que você vai ouvir, sabe, de convite e em outras coisas por aí afora. Cuidado, sabe? Cuidado com as propostas de Satanás. Cuidado com algumas propostas. Cuidado. Sabe por quê? Quando a gente não dá ouvido, irmão, até a nossa casa sofre, tá? Cuidado, viu, varão? Aí no capítulo 16 diz assim, olha só. Aí Abraão, primeiro eu quero ler o capítulo 15. Depois de Abraão, entende só uma coisa, ter lutado e ganhado uma grande batalha, aí ali no capítulo 14, ele venceu uma batalha, venceu o rei. Ele deu o dízimo a Melquisedeque, sumo sacerdote. Aí o rei de Sodoma e Gomorra foi até aí e falou assim, Abraão, você pode ficar com toda a riqueza, mas me devolve as pessoas. Abraão olhou para ele e falou assim, eu não quero nem pessoas, eu não quero nem tua riqueza. Eu não quero uma riata da sandália. Eu não quero um fio de cabelo. Eu não quero nada, livrando o que o povo comeu. Eu não quero nada. Sabe por quê? Para que tu não diga que enriqueci a Abraão. Abraão tinha negócio com Deus, sabe, não tinha negócio com ninguém. Por direito o despojo era dele, mas ele abriu mão, porque ele sabia que existe um Deus galardoador no céu. Ele falou, eu não vou querer. Quantos homens não faz aliança com homem por aí afora? E eu falo mesmo, homem que faz aliança com político, pastor fazendo aliança com político. Sabe, político investindo dinheiro para levantar a igreja de Deus. É de Deus, cuidado. Já vieram me falar isso, já vieram me oferecer. E primeiramente já veio falar até de quantidade de oferta e dízimo que a igreja tira aqui. Nunca vai conseguir. Ai, falaram até que nunca ia conseguir. Queria que eu fizesse aliança. Eu falei, o Deus que eu sirvo é o Deus da multiplicação. Abacanta lá, baixai. Eu não tenho, irmão, a minha aliança é com Deus, sabe? Minha aliança é com Ele, eu não tenho aliança com o homem, eu não tenho aliança com político. Eu sigo o exemplo desse homem. Ele falou, não quero nada das tuas mãos, para que tu diga, eu enriqueci Abraão. Aí quando você faz isso, aí Deus derrama o conforto. Aí vê o capítulo 15 que aqui diz, antes de chegar lá no 16, o 15 diz assim, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou teu escudo e a tua recompensa será infinitamente. Amém? Depois dessas coisas, o Senhor se revelou para ele em sonho, em visão, e falou para ele, Abraão, escuta só, eu sou a tua recompensa. A tua recompensa vem de mim, Abraão. Não faça negócio, irmão. Escuta aqui uma coisa. Sabe, não faça negócio, não procure, sabe, se alinhar com ninguém. Abraão tem aliança com Deus. E Deus se manifestando para ele diz assim, Abraão, eu sou o teu escudo. Sabe o que é escudo, irmão? Proteção. Ele falou, eu sou o teu escudo. Eu sou a tua porção. Sabe quem é que te alimenta? Sabe que Ele provê todas as coisas para a tua vida? É Deus. Sabe quem te protege? É Deus. Porque Ele diz que Ele é o nosso escudo e broquel. Sabe? E Ele se revela para Abraão e diz, Abraão, eu sou o teu escudo. Anda na minha presença perfeito. Aí no capítulo 16, depois de Abraão receber tudo isso, ele volta para casa. Alegre. Aí encontra a mulher dele, vê o que a mulher faz. Cuidado com as alianças, irmão. Tu está na espera, continua esperando. O salmista diz, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor.
Sabe, ele disse, esperei com paciência em quem? No Senhor. Ele não esperou no homem, ele não esperou na mulher, ele esperou no Senhor. E Abraão estava na espera. Mas cuidado com o tempo da espera, com os convites que vai vir. E vê o que acontece no capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filho, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filho por ela. E Abraão ouviu a voz de sua mulher, tá? Ouviu a voz de Sara, e ele foi e coabitou com aquela mulher e gerou filho dela. Aí depois vem as lutas, aí já no capítulo 4, aí começa a vir guerra dentro de casa, começa a vir briga. Sabe quantas guerras dentro de casa, que muitas das vezes é porque você está se aliançando com quem você não deveria se aliançar. Aí vem as brigas dentro de casa, aí vem os conflitos na vida de Abraão e Sara. Aí, como muitas outras falam, ela diz para Abraão, Abraão, a culpa é tua. Aí Abraão fala assim para ela, quando ela diz que a culpa é de Abraão, aí diz assim, e Sarai disse a Abraão, meu erro seja sobre ti, e eu dei a minha serva em teu seio. Quando ela viu que havia concebido, fui desprezado aos seus olhos. O Senhor ergue-me entre mim e ti. Mas Abraão disse a Sara, eis que a tua serva está na tua mão. Sabe? Mas primeiro Sara falou, foi você que fez isso, é culpa sua. Irmão, muitas lutas e muitos problemas que existem dentro de lares, é exatamente por causa de aliança errada. Sabe? Aí vem a briga, vem os conflitos. A casa de Abraão estava de perna para o ar, porque por causa de que Sara aconselhou Abraão a gerar. Abraão estava na espera. Abraão estava esperando Deus se manifestar. Abraão estava no caminho certo, na espera certa. Ele voltou para cá debaixo de uma promessa. Deus falou para ele, eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou a tua porção. Eu vou cumprir a minha palavra na tua vida. Eliezer, o teu mordomo, não vai ser o teu herdeiro, nem tampouco que vai ser gerado da escrava. Sabe? Eu tenho uma promessa para a tua vida, Abraão. E não é qualquer uma, não. Sabe por quê? Deus não dá qualquer coisa para o servo dele, não, irmão. Deus só dá o melhor. Sabe? Para de fazer aliança. Sabe? É aliança dali, é aliança daqui, é aliança no rádio, é aliança não sei aonde. Sabe? Até com o pregador no rádio, tem aquele que faz aliança. Ah, precisa mudar. Deus chamou para andar na frente, anda na minha presença e ser perfeito. Quer viver tempo bom, quer viver bênção de Deus. Meu irmão, vai para o colo de Deus. Corre para os braços dele. Ah, diz para aí, Deus, eu vou andar segundo a tua direção. A partir de hoje eu vou olhar para o Senhor. Sabe, a partir de hoje eu vou andar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Eu não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas eu vou andar na tua direção. Sabe, irmão? É isso que Deus quer. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, Abraão. Sabe? A mesma coisa Deus fala para mim e para você. Deus chamou você para andar na presença dEle. Oh, ai pastor, eu estou na presença. Será que tu está andando na presença de Deus? Será que tu está seguindo os métodos de Deus para a tua vida? Sabe? Será que você está seguindo o que Deus está mandando você seguir? É você fazer um autoexame da tua vida. Você parar e avaliar a tua própria vida. Às vezes nós paramos e avaliamos a vida dos outros, mas não avaliamos a nossa vida. E Deus te chama hoje, nesse dia, para você andar com Ele. Ele não falou para Sara, ele falou para Abraão, da minha presença ser perfeito. Ele chamou Abraão para andar com Ele. Ele chama você para andar com Ele. É mudança que tu quer na tua vida, então anda com Deus. Sabe, convida Ele para andar com você. E sabe uma das coisas? Deus se convida para andar com você. Ele chamou Abraão e falou, Abraão, anda da minha presença ser perfeito. Sabe, Abraão já tinha gerado filho com aquela escrava. E Deus se manifestou para ele. No capítulo 21, capítulo 22, Deus se manifesta para ele, falando, Abraão, daqui uns dias Sara vai gerar filho, Abraão. Sabe, depois Deus volta de novo para ele, daqui um ano eu vou visitar Sara, e ela vai gerar um filho para você.
E ele gera, e ele cumpre a boa vontade, a boa palavra de Deus na vida de Abraão. Abraão já estava no tempo final, 100 anos, e Sara também já com 90. Aí Deus vai lá e cumpre a promessa, porque o tempo da promessa pertence a Deus, não a você. O teu trabalho, irmão, o teu trabalho, querido, minha querida, é esperar. Sabe, o teu trabalho é esse. Espera com paciência. Sara não teve paciência. E Abraão ouviu a voz da mulher. Oh, a mulher tem um poder terrível na vida do homem. Não é verdade? Mulher, ela consegue, sabe o jeitinho que ela dá, que o cara acaba convencendo o cabra. Aí convenceu Abraão. Abraão voltou debaixo de uma palavra de promessa, irmão. Tu vai sair daqui hoje debaixo de uma palavra de promessa. Amém? De aliança com Deus. E tu não pode perder isso por jeito nenhum. Mas tu vai encontrar coisa aí fora para fazer você perder essa palavra. Tu está recebendo nessa noite. Aí Abraão volta para casa, todo feliz. Deus se revelou para mim. Deus falou que Ele é o meu escudo. Deus falou que Ele é o meu galardão. Deus falou que Ele é a minha recompensa. Aí ela vem Abraão, sabe, daquele jeito, alegre. Com aí a gente sai, né? Aí chegou no meio do que chegou em casa, a mulher falou, está demorando demais. Esse negócio que Deus vai cumprir, já passou tempo. Abraão, presta atenção. A gente já está aí mais de 20 anos. Quase 20 anos esperando. 20 anos, Abraão. Lembra, Abraão, que tu tinha 77 anos. Tu agora tem 99. E eu já estou desse jeito, igual um maracujá de gaveta. Ô, Abraão, e aí? Aí Abraão diz, é verdade, né? Eu acho que tem que ser desse jeito. Irmão, Deus tem um jeito certo de resolver os teus problemas. Que não é o teu jeito. Tá? Jeitinho dele, tem que ser do jeito de Deus. Deus te chamou para ser do jeito dele, não do teu jeito. Não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito dele. Quando eu descobri que eu precisava andar nos métodos de Deus, na direção dele, eu falei, pode acontecer o que for, mas eu quero andar nessa direção. Eu assentei no meu coração. Sabe, você tem que estar preparado para enfrentar lutas e desafios. Sabe, às vezes vai vir dentro de casa e de fora. Sabe, Abraão esperou isso. A mulher fez isso, Abraão retornou. Deus cumpriu a boa palavra na vida de Abraão. Deus deu Isaac. Mas quando Deus observou Abraão, e viu Abraão estava muito empolgado com a bênção, quando receber a tua bênção, olha para mim, nessa noite eu quase terminando, quando tu receber a tua bênção, não esquece de que foi Deus que te deu a tua bênção. Sabe, irmão, Deus não toma a bênção de ninguém, mas às vezes a coisa anda complicado, porque ainda tu não louvou o nome dele, nem engrandeceu o nome dele na bênção que tu recebeu. Sabe? E Abraão fez o quê? 8 dias, o menino nasceu, circuncidou, uma festa. Quando o menino desmamou, outra festa. Aí imagina, o menino fez 15 anos, outra festa. Aí Deus lá de lá, eu chamei Abraão para andar na minha presença e disse o quê? Perfeito. Ele olhou de lá e falou, tá bom, Abraão. Abraão, vem cá, vamos ter um papo aqui. Pega o teu filho, teu único filho, e vai com ele até o Monte Moriá. E oferece para mim sacrifício. Abraão pegou o menino e subiu para o monte. Ele e o menino só. E quando chega lá no monte, que ele prepara porque ele obedeceu a Deus, sabe? Quando ele vai imolar o menino, matar o menino para oferecer em sacrifício, Deus branda do céu e diz assim, agora eu sei que tu me ama. Agora eu sei que tu me obedece, porque tu não poupou teu filho. Vai, Abraão, volta para casa com o menino. Sabe, porque Deus não muda de ideia. Mas Abraão sabia que Deus podia ressuscitar. Sabe o que Deus quer fazer com a tua vida, irmão? Sabe, Ele quer ressuscitar você. Ele pegou Sara. Sabe, para a bênção, já estou finalizando. Para a bênção acontecer, tu precisa morrer. E depois ressuscitar. Para acontecer o que Deus quer. É que nem uma semente, a gente joga ela, não sabe como vai ser. Aí cobrimos, daqui a pouco ela começa a crescer, não é verdade? A mesma coisa, tu precisa morrer. Abraão precisou morrer, Sara precisou morrer.
Sabe, o teu eu precisa morrer para o grande eu sou se manifestar, para ele aparecer. Aí quando Sara, ele falou, tu não vais te chamar mais Sarai, tu agora teu nome é Sara, porque tu vais ser mãe de muitas nações. Aí pega Abraão de Abraão, teu nome não será mais Abraão, teu nome será Abraão, pai de muitas nações, ou pai abençoador. Aí ele muda tudo. Sabe, mudou tudo. Dali por diante começou uma nova história. Porque Abraão foi levantado. Deus chamou Abraão para viver uma nova história. Para viver uma nova expectativa de vida. Para viver outra direção. Para viver, sabe, algo extraordinário. Deus te chamou, que não foi por à toa. Deus chamou para viver coisa extraordinária na presença dEle. Mas para isso acontecer, tu tem que assentar no teu coração. Eu vou caminhar dentro dos métodos de Deus. Eu vou caminhar na direção de Deus. Eu vou viver agora, a partir de hoje, dentro dessa direção. Vai ser do jeito dele, não do meu jeito. É o que Deus quer. O que Deus quer é que seja do jeito dele, na tua vida, e não do teu jeito. O que Deus quer nesse lugar é que seja do jeito dele, e não do meu jeito. O que Deus quer para a minha casa é que seja do jeito dele e não do meu jeito. O que Deus quer para o meu ministério é que seja do jeito dele e não do meu jeito. Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, grande patriarca. Deus me chamou para ser pastor, então ele quer que seja do jeito dele e não do meu jeito. Sabe, ele quer que eu seja pastor de acordo com os princípios dele, de acordo com o que ele acha que eu devo ser, não de acordo com o que eu acho que eu devo ser. Porque eu sou pós-cinza. E Ele quer que eu ande segundo os métodos dele, segundo a direção dele. Ele quer que você ande segundo a direção dele, para as coisas dar certo na tua vida. Sabe, as coisas dão errado não é por causa de Deus, é por causa de você. Desculpa eu te dizer isso. E não é também por causa do diabo. Ah, pastor, não. Porque se não obedece, como é que a coisa vai acontecer, não é verdade? Aí quando você obedece, as coisas acontecem. Aleluia, porque tu está debaixo de promessa. Amém? Debaixo de palavra de promessa. Palavra de promessa para a tua vida. Anda na minha presença e ser perfeito. Sabe? Deus te chamou para isso, para andar com Ele. Sabe? Não para andar atrás de pessoas, mas andar com Ele, na direção dEle, segundo a vontade dEle. E Deus disse para você nessa noite, está na hora de você renunciar a algumas coisas na tua vida. Está na hora de tu renunciar a algumas coisas dentro da tua casa. Tu sabe o que tu tem falado dentro da tua casa. Mas é câmara secreta. Deus sabe. Deus sabe o que você tem compartilhado lá fora. Deus sabe. Mas Ele diz, hoje, nessa noite, é hora de você renunciar. Se você quer andar comigo. Deus não cocheia em dois pensamentos. Deus não cocheia. E Deus sabe. Agora não depende de Deus, depende de você. Ele diz, eu estou batendo hoje na porta do teu coração. Porque eu quero mudança. Eu quero mudar a tua vida. E Deus sabe. Deus te conhece. Mudança, irmão, não é aqui, é na fachada, não. É muito fácil pintar a fachada de um prédio. Quando você entrar dentro, está só o bagaço. A gente que acha que a mudança começa na fachada, a mudança é dentro, de dentro para fora. Aí o que acontecer dentro de você vai refletir fora. Tá? Não é por fora, não. Por fora eu posso colocar uma gravata, um terno bom, um terno caro de 2.000, 3.000 reais, chegar aqui, os irmãos, ô benção, ô glória, olha só. Só casca. Mas a polpa, Deus não está preocupado com tua casca, não, irmão. Deus quer ver a polpa. É o que está dentro. É por isso que eu te pergunto nessa noite. Você está aberto para uma mudança? Você está aberto para andar segundo os métodos de Deus? Buscando a direção de papai? Quebrando algumas alianças que tu tem com Ló? É você que decide. Se você já decidiu, eu te peço que você se coloque de pé. Se coloque de pé onde você está. Porque Deus diz, abre o teu coração.